Oi, pessoal, tudo bem? Então, estou gravando este vídeo para revisar alguns pontos da aula de tecido ósseo que vocês me pediram. Então, este vídeo é para nós falarmos sobre os processos de ossificação e o processo de crescimento longitudinal dos ossos longos a partir do disco epifisário, beleza? Então, deixa eu projetar para vocês aqui um slidezinho para a gente poder falar. Beleza. Então, gente, quando a gente fala de ossificação, a gente está falando de um processo de formação de tecido ósseo. E para a gente formar um tecido ósseo, nós precisamos de um tecido como molde, ok? Então, essa informação é importante. Então, para a gente formar um osso, a gente tem um processo conhecido como ossificação ou histogênese óssea. E existem duas formas de se formar tecido ósseo a partir de um molde, que é o processo de ossificação intramembranosa e o processo de ossificação endocondral. O processo de ossificação intramembranosa, ele se dá a partir da formação de tecido ósseo, a partir da membrana de um tecido conjuntivo pré-existente. Por isso que o nome é intramembranoso. Então, em outras palavras, aí seria mais ou menos assim: a gente tem um tecido conjuntivo, beleza? Tecido conjuntivo, a gente vai ter o quê? Vai ter fibroblasto, que são aquelas células alongadas, com núcleo alongado, e vai ser rico em matriz extracelular. A gente sabe também, deixa eu alterar aqui a cor, a gente sabe que o tecido conjuntivo ele vai ter na sua matriz extracelular diversas fibras, e além disso, o tecido conjuntivo vai ter também as células indiferenciadas, que são as células mesenquimais, que eu vou representar aqui como se fosse essa estrutura redonda, beleza? Então, no processo de ossificação intramembranosa, o que, que vai acontecer? Estas células mesenquimais, que são células indiferenciadas, estas células, elas vão assumir uma função de célula óssea. Então, essas células mesenquimais, elas vão se diferenciar e se tornarem um osteoblasto ou um osteoclasto. Então, basicamente, esse processo de ossificação intramembranosa é o processo de formação de tecido ósseo mediante diretamente um tecido conjuntivo pré-existente. Enquanto a ossificação endocondral, ela é um tipo de ossificação que a gente vai ter a formação do tecido ósseo, mas vai ser a partir de um molde de cartilagem hialina, beleza? Bom, aonde que a gente tem ossificação intramembranosa e aonde que tem ossificação endocondral? A intramembranosa é um tipo de ossificação que se dá na formação dos ossos planos do nosso crânio e no crescimento da espessura da epífise dos ossos longos. E todo o resto vai ser a partir da ossificação endocondral. Beleza? Então, vamos comentar aqui um pouquinho sobre o processo da ossificação intramembranosa. Então, o que que vai acontecer? Na ossificação intramembranosa, a gente vai ter um molde de tecido conjuntivo. Como vocês sabem, o tecido conjuntivo, ele é vascularizado, então tem vaso sanguíneo. E no tecido conjuntivo, além dos fibroblastos, a gente vai ter as células mesenquimais, as células que vão ser indiferenciadas, que são essas células representadinhas aqui. Beleza? Então, o que que vai acontecer? Essas células mesenquimais, por meio de uma expressão gênica, essas células vão se diferenciar em osteoblasto. Ou seja, essas células que estão localizadas nesse pedaço de tecido conjuntivo, elas vão se diferenciar e elas vão se dispor de uma maneira que elas irão formar tecido ósseo. Então, percebam aqui nessa imagenzinha do lado que essas células mesenquimais, elas se diferenciaram e viraram osteoblasto. Então, perceba que a gente tem aqui, ó, os osteoblastos,
organizados perifericamente, formando uma monocamadinha, e esses osteoblastos, eles vão sintetizar e secretar a matriz óssea. Então, percebam aqui que esse rosadinho, ele está representando para a gente a matriz óssea. Essa matriz óssea inicial, sintetizada e secretada pelos osteoblastos, nós chamamos de osteoide, que é uma matriz óssea que ainda não é mineralizada, beleza? E vocês estão vendo que a gente tem algumas células mesenquimais que ficaram presas dentro da matriz óssea. Essas células mesenquimais que ficaram presas dentro da matriz óssea, mais tarde vão virar o quê? Vão virar osteócitos. Então, essas células que ficaram presas dentro da matriz óssea, mais tarde vão virar osteócitos. E alguns desses osteoblastos vão migrar para a matriz óssea e vão virar osteócitos também. Então percebam que um pedaço do tecido conjuntivo virou tecido ósseo. Porém, tudo que está para fora do tecido ósseo continua sendo tecido conjuntivo. E conforme vai acontecendo o processo de maturação desse osso inicial que foi formado, então observem que este osso inicial que foi formado a partir do molde de tecido conjuntivo é um tipo de osso primário, então é um osso ainda imaturo, não mineralizado. E aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, este osso vai passar por um processo de mineralização. Então, mediante os vasos sanguíneos adjacentes, a gente vai ter a difusão de íons de cálcio, e esses íons de cálcio vão difundir em direção à matriz óssea inicialmente formada no osso imaturo, e este cálcio vai mineralizar esta matriz óssea. E conforme a deposição de cálcio vai ocorrendo, que as lamelas vão se formando, este tecido ósseo vai amadurecer, vai virar um osso maduro. E percebam também que, além dos osteoblastos, formando a monocamada, além dos osteócitos, que vão ficar presos dentro da matriz, a gente vai ter também a presença dos osteoclastos, beleza? Então, os osteoclastos, eles são formados também a partir das células mesenquimais. Então, estas células mesenquimais, elas dão origem tanto ao osteoblasto quanto a osteoclasto. Tranquilo? Beleza? Bom, então este osso primário, que vai passar pelo processo de mineralização, que vai se calcificar, posteriormente vai amadurecer, vai ter a formação das lamelas, que é a organização, a disposição organizada das fibras de colágeno, e aí a gente vai ter a formação, então, do osso maduro. Tranquilo? Então, ossificação intramembranosa é o processo de formação de tecido ósseo a partir de um tecido conjuntivo pré-existente e a partir das células mesenquimais, que são as células indiferenciadas desse tecido conjuntivo, elas irão se diferenciar e originar osteoblasto e osteoclasto. Estes osteoblastos vão se organizar numa disposição formando uma monocamadinha e esses osteoblastos vão sintetizar a matriz óssea inicial, que chamamos de osteoide, que é uma matriz óssea que ainda não é mineralizada. Com o passar do tempo, mediante a presença dos vasos sanguíneos adjacentes, o cálcio vai ser depositado nessa matriz óssea, que vai se mineralizar, vai se calcificar e posteriormente vai ocorrer a formação das lamelas. E este osso que era imaturo vai se tornar um osso maduro. Tranquilo? E o processo de ossificação endocondral. Então a gente viu que a intramembranosa, ela acontece na formação dos ossos planos do crânio e também no crescimento da espessura das epífises dos ossos longos. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a ossificação endocondral, ela vai ser a formação de tecido ósseo a partir de um tecido cartilaginoso, especificamente de cartilagem hialina. Então, um dia, todos nós já fomos um molde de esqueleto cartilaginoso.
beleza? Então, aqui nesse número 1, está representado um pedaço de um osso formado somente por cartilagem. Vocês lembram que a cartilagem ela tinha um revestimento externo, e este revestimento externo era o pericôndrio. E pericôndrio, como vocês sabem, é tecido conjuntivo. Então, o pericôndrio é um tecido conjuntivo que reveste externamente a cartilagem hialina. E olha aqui na imagem número 2. Então, a partir do processo de desenvolvimento fetal, os nossos ossos, que são feitos de molde de cartilagem, eles vão ter nas suas regiões laterais a formação de uma estrutura chamada de colar ósseo. Esse colar ósseo, ele vai se formar a partir da diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. E estes osteoblastos, eles vão começar a sintetizar e secretar a matriz óssea. Então percebam que ao redor deste molde de cartilagem hialina vai ter a formação de um colar ósseo. Esse colar ósseo é a formação de tecido ósseo a partir da diferenciação das células mesenquimais em osteoblastos, osteoclastos. Este molde de colar ósseo, ele que vai se desenvolver e vai futuramente se tornar a diáfise do osso longo, beleza? Quando a gente passa da imagem 2 para a imagem 3, a gente percebe o seguinte, que nessa região do molde cartilaginoso, que está entre o colar ósseo, muda de cor. Vocês estão vendo? O que vai acontecer? Os condroblastos e os condrócitos que estão presentes no molde cartilaginoso, estes condrócitos e esses condroblastos que estão em contato com o colar ósseo, eles vão ter uma dificuldade de ter aporte de nutrientes. Por quê? Porque o colar ósseo, ele vai ser tecido ósseo, e tecido ósseo, ele é uma estrutura calcificada. Por mais que seja um osso imaturo, esse osso imaturo já está começando um processo de mineralização. Então, o aporte de nutrientes vai ficar mais difícil. E o que vai acontecer? Estes condroblastos e esses condrócitos vão aumentar de tamanho. Então, estes condrócitos e esses condroblastos, eles vão se tornar células hipertróficas. E essas células hipertróficas, elas vão ter um acúmulo de reserva energética porque está demorando muito tempo para chegar nutriente. Por quê? Porque tem o colar ósseo impedindo essa chegada rápida. E esses condrócitos e condroblastos, com o passar do tempo, vão começar a sofrer morte celular. E quando um condrócito sofre morte celular, vocês lembram das nossas aulas anteriores, que vai ter liberação de uma substância chamada de fator de crescimento endotelial vascular. O que vai acontecer então? Esta regiãozinha que era somente cartilagem, vai começar a ter invasão de vasos sanguíneos. Então, diversos vasos sanguíneos vão começar a surgir nessa região que era só cartilagem. Então, neste processo chamado de angiogênese, que vai ser induzido pela secreção do fator de crescimento vascular endotelial em decorrência da morte dos condrócitos que estão entre o colar ósseo, a gente vai começar a ter o quê? Mediante esses vasos sanguíneos que estão se formando. Chegada de células osteoprogenitoras. E estas células osteoprogenitoras, elas vão se diferenciar em osteoblasto e osteoclasto. Em outras palavras, a gente vai começar a ter a formação do quê? De tecido ósseo, aonde era cartilagem, a partir de um molde cartilaginoso. E percebam que esta região, aonde inicialmente começa-se primeiro a formar tecido ósseo, que é a região onde tem a formação do colar ósseo, nós chamamos essa região de centro de ossificação primário. Então, o centro de ossificação primário vai ser a região da diáfise dos ossos longos, aonde a gente vai primeiramente ter a substituição da cartilagem hialina por tecido ósseo.
Percebam que a diáfise, ela é o primeiro local onde a gente vai ter este processo de ossificação. Mas percebam que com o passar do tempo, a gente vai ter também a ossificação nas epífises. Então, a diáfise forma osso primeiro e posteriormente, de maneira mais tardia, as epífises também vão formar osso pelo mesmo processo que a gente viu aqui na diáfise, só que mais tardiamente. Então, esta região que começa a formar osso nas epífises, tardiamente chama-se centro de ossificação secundário. Então, a diáfise dos ossos longos, a região em que a gente vai ter a ossificação primeiramente, chamamos de centro de ossificação primário. E a região das epífises que vai formar osso posteriormente chama-se centro de ossificação secundário. Então, percebam que este molde, que inicialmente era um molde cartilaginoso, a partir do processo de ossificação no centro de ossificação primário e no centro de ossificação secundário, percebam que os únicos lugares em que vai sobrar cartilagem vai ser no disco epifisário e na cartilagem hialina articular, ou seja, na superfície das epífises que formam articulações. Então, durante o período fetal ainda, todo o nosso molde cartilaginoso vai ser substituído por tecido ósseo. Os únicos locais que ainda vão ter cartilagem no osso vai ser nas superfícies articulares, na cartilagem hialina articular e no disco epifisário. E o disco epifisário, ao longo do desenvolvimento infantil, ele vai permitir o crescimento longitudinal da diáfise dos ossos longos e chegando na vida adulta, esse disco epifisário vai se ossificar. E quando esse disco epifisário ele se ossifica, não será mais possível o crescimento longitudinal dos ossos longos. Tranquilo? Então, era importante que vocês entendessem isso. Então, são dois tipos de ossificação: ossificação endocondral e a ossificação intramembranosa. Então, ossificação intramembranosa se dá como, né? Formação de tecido ósseo a partir de um tecido conjuntivo pré-existente. Ossificação endocondral se dá a partir de um molde de tecido cartilaginoso. Então, todos os nossos ossos, exceto os ossos do crânio, um dia já foram cartilagem. E a partir deste molde cartilaginoso, a gente teve então a formação de tecido ósseo. Após o período fetal, as únicas regiões no osso em que ainda vai ter cartilagem será no disco epifisário e nas superfícies das epífises, aonde elas se articulam com outros ossos formando articulações. A gente chama essas cartilagens presentes na superfície de cartilagens hialina articular. Tranquilo? E por último, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, compartilhar a tela com vocês, vamos tirar da tela cheia. Eu queria mostrar o disco epifisário para vocês, tá? Mas para isso eu vou mostrar mediante um atlas, que é a mesma lâmina que vocês já viram, tá? Então aqui a gente tem aquela lâmina que vimos na aula prática, uma lâmina descalcificada de ossificação endocondral. Então o que a gente consegue observar aqui nessa lâmina? A gente consegue observar então que nós temos duas estruturas ósseas, beleza? Então, a gente tem uma estrutura óssea nessa região que eu vou pintar. Então, tudo isso que eu estou circulando corresponde a um osso, beleza? E toda essa outra região corresponde a um outro osso. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a epífise proximal deste osso longo e a epífise. Oh, desculpa, gente. Então, epífise proximal e essa parte aqui de baixo corresponde à diáfise, beleza?
Então, a gente está vendo o encontro entre esses dois ossos, formando uma articulação. Tranquilo? Beleza? Dito isso, então, a gente quer visualizar o quê? A gente sabe que entre as epífises e entre a diáfise, a gente tem um pedaço de cartilagem alina que permite o crescimento longitudinal, ou seja, aumenta o tamanho da diáfise dos ossos longos. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue observar o seguinte. Então, se a gente for lá para esse disco epifisário, a gente consegue observar o quê? Vamos dar um zoom. Então, olhem que legal. A gente consegue observar, então, que entre a epífise e a diáfise, a gente tem os discos epifisários. Então, olhando no sentido da epífise em direção à diáfise, a gente consegue observar o seguinte, ó, que bonitinho. A gente consegue observar que na região aonde termina a epífise e começa o disco epifisário, a gente percebe que existem diversos condrócitos isolados, beleza? Então, aqui nessa região inicial do disco epifisário, logo que se encerra a epífise proximal, a gente percebe que existem condrócitos pequenos e condrócitos isolados. Esta regiãozinha em que a gente encontra esses condrócitos isolados e condrócitos pequenos, a gente chama toda essa regiãozinha de zona de repouso do disco epifisário, ok? Na zona de repouso, os condrócitos, eles vão ter uma baixíssima ou nenhuma atividade metabólica, beleza? Com o passar do tempo, estes condrócitos, eles passam a migrar para regiões mais à frente do disco epifisário, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que após a zona de repouso, a gente encontra os condrócitos organizados em fileirinhas. Então, ó, a gente tem um condrócito aqui e logo à frente outro condrócito e assim sucessivamente. Então, percebam que no disco epifisário a gente tem a zona de repouso e depois da zona de repouso a gente tem esta zoninha em que os condrócitos aparecem organizados em fileiras. Chamamos esta região de zona proliferativa. Então, a zona proliferativa é onde os condrócitos vão sofrer sucessivas divisões celulares, e é a zona proliferativa que mantém o tamanho da cartilagem ao longo do desenvolvimento infantil, ok? E se a gente andar um pouquinho mais à frente, a gente consegue perceber que os condrócitos, eles começam a aumentar de tamanho. Então, olha só, os condrócitos começam a aumentar de tamanho e começa a ter um espaço em branco no citoplasma desses condrócitos, beleza? Esta regiãozinha em que os condrócitos aumentam consideravelmente de tamanho e o citoplasma começa a ficar mais esbranquiçado, chamamos toda essa zona de zona hipertrófica. Por que que fica branco? Esses condrócitos hipertróficos, eles vão armazenar grandes quantidades de substâncias de reserva energética, dentre elas glicogênio, lipídio. Por quê? Porque como eles estão distantes do tecido de nutrição, no caso, o tecido conjuntivo, vai ficar difícil chegar nutriente. Então, ele tem que arranjar uma forma de sobreviver mais tempo com mais reserva energética, que ele aumenta o seu tamanho. E essa região fica branca porque quando vai preparar a lâmina, se perde, tá? Os lipídios e o glicogênio armazenado. E se a gente andar um pouquinho mais à frente, a gente percebe que esses condrócitos vão aumentar ainda mais de tamanho. Porém, o núcleo começa a se desfazer. Esta região
em que o núcleo ele se desfaz e os condrócitos começam a degenerar, a gente chama essa região de zona de calcificação, beleza? O que acontece então nessa regiãozinha? Ó, então aqui dá para ver bem, ó, zona hipertrófica, zona de calcificação, zona proliferativa e aqui no início a zona de repouso, beleza? Então, o que que a gente consegue observar bem aí, tá? Que nesta zona de calcificação, em que os condrócitos vão degenerar, a gente vai começar a ter a formação de tecido ósseo. Então, vocês estão vendo, ó, que muda a coloração, começa a ficar mais o quê? Mais acidófilo. Então, os condrócitos aqui na zona hipertrófica, conforme eles vão degenerando em sentido, em direção à zona de calcificação, conforme esses condrócitos degeneram, sofrem morte celular, eles liberam duas substâncias, tá? Então, eles vão liberar duas substâncias, que é a enzima fosfatase alcalina e a molécula sinalizadora, que é o fator de crescimento endotelial vascular. O fator de crescimento endotelial vascular vai induzir o crescimento do quê? De vasos sanguíneos nesta zona de calcificação. Beleza? A gente consegue ver aqui, ó, diversos vasos sanguíneos crescendo. E estes vasos sanguíneos que vão começar a crescer na zona de calcificação, chamamos esse processo então de angiogênese. Esses vasos sanguíneos, eles vão trazer consigo células osteoprogenitoras. E estas células osteoprogenitoras vão se diferenciar em osteoblasto, osteoclasto, e a gente vai começar a ter então, nesta região que era a cartilagem, vai começar a ter o quê? Processo de ossificação. Então, onde era a cartilagem, vai começar a ter o processo de ossificação endocondral. Então, a partir de um molde de cartilagem hialina, especificamente o pedaço do disco epifisário chamado de zona de calcificação, é a região em que a gente vai ter o processo de ossificação. E essa enzima chamada de fosfatase alcalina, ela é importante porque ela vai induzir a deposição de cálcio nesta região que era a cartilagem. Então, ela vai ser importante para calcificar esta região. Beleza? Então, percebam que a zona de calcificação é a região que começa a formar de fato o osso. A zona hipertrófica é a região que o condrócito aumenta de tamanho. E a zona proliferativa é a região que cresce proporcionalmente à medida que a zona de calcificação vai virando osso. E por isso que o tamanho do disco epifisário ele é mantido ao longo do desenvolvimento. Tranquilo? Então, era isso daí que eu tinha para falar para vocês. Beleza, gente? Então, o que a gente viu? A gente viu que existem dois processos de ossificação, endocondral e intramembranosa. Intramembranosa é a formação de tecido ósseo a partir de um tecido conjuntivo pré-existente. Então, as células mesenquimais desse tecido conjuntivo viram diretamente osteoblastos e osteoclastos. E já a ossificação endocondral é a formação de tecido ósseo a partir de um molde de cartilagem. Tranquilo? Então, e por fim, a gente viu aqui o disco epifisário, que é um dos pedaços de cartilagem hialina que ainda sobrevivem no osso após o desenvolvimento fetal. E é o disco epifisário que permite o crescimento longitudinal da diáfise dos ossos longos. E lembrem-se que este crescimento, esta proliferação dos condrócitos na zona proliferativa do disco epifisário e o processo de ossificação na zona de calcificação são modulados por hormônios, dois hormônios principais, o GH e o fator de crescimento semelhante à insulina, também chamado de GF1. Espero que espero que essa aula ela esclareça alguns pontos, que revise algumas coisas que a gente comentou anteriormente, tá bom? Qualquer coisa, me mande uma mensagem. Um beijo e amo vocês. Tchau, tchau.